Maria Helena, como supervisora do curso de Pedagogia à Distância da UFO, sabemos que na EAD acontecem dois tipos de comunicação: a assíncrona, isto é, as pessoas não precisam estar conectadas no mesmo momento, e síncrona, que é a que acontece em tempo real. Nestas comunicações, quais e quantas ferramentas são utilizadas no ambiente para fazer esses dois tipos de comunicação com o tutor virtual e ou professor formador? Nas duas versões do curso de Pedagogia, sendo a primeira de 2009 a 2012 e a segunda denominada de Pedagogia PAFOR, de 2012 a 2015, foram utilizadas as seguintes ferramentas para comunicação assíncrona e síncrona. Temos o fórum, que é uma atividade assíncrona de interação entre professores e alunos que permite a constituição de um grupo de aprendizagem capaz de criar um ambiente de discussão de ideias. Esse recurso permite àqueles que são mais tímidos expressarem suas ideias, sem medo da exposição da fala, além de permitir aos participantes da atividade inserir suas opiniões sem pressão da cobrança da resposta imediata. As exposições de diferentes ideias permitem aos alunos e professores construir seus pensamentos a partir das opiniões postadas no fórum, tornando um intenso processo de construção e reconstrução de ideias. Também temos o diálogo, que é uma atividade assíncrona de comunicação e interação entre o aluno e o tutor, e entre os alunos. Essa atividade permite propor discussões de questões ou problemas, tanto como tutor como pelos alunos. Os diálogos podem ocorrer das seguintes formas: reservado entre o tutor e o aluno, entre o tutor e o grupo de alunos e entre os alunos. A interação individualizada permite ao aluno apresentar suas dúvidas específicas e dificuldades, e ao tutor uma orientação direcionada, o que não é possível quando a interação se dá entre tutor e um grupo de alunos. Nós também temos uma ferramenta que é a escolha. É uma atividade assíncrona em que o professor apresenta uma questão com uma série de alternativas para o aluno marcar uma delas. O objetivo dessa atividade não é meramente marcar a opção mais adequada, mas sim estimular a produção do conhecimento, a partir de outra atividade relacionada, podendo ela ser externa ao ambiente ou não. Discutir os resultados dessa atividade em um fórum, por exemplo, é uma possibilidade que pode ser adotada pelo professor. Também temos a tarefa, que é uma atividade desenvolvida pelo aluno, segundo alguma ação proposta pelo professor, que possui regras e prazos a serem cumpridos, resultando em um produto. A tarefa pode ser uma atividade assíncrona, offline ou síncrona online, sendo dividida em 3 tipos. Temos a tarefa offline, que é desenvolvida fora do ambiente virtual de aprendizagem, tarefa como envio de arquivo único, e a tarefa online. A tarefa offline é aquela que envolve ações desenvolvidas fora do ambiente, com utilização de tecnologias de informação e comunicação externas ao ambiente ou outros recursos pedagógicos. Normalmente, esse tipo de tarefa resulta em um produto, que pode ser um texto, um teatro, uma apresentação de seminário, que será apresentado em encontro presencial. A tarefa com envio de arquivo único é aquela que resulta com a realização da atividade proposta em um produto, que pode ser um arquivo eletrônico que deve ser enviado para avaliação via o ambiente Moodle. Uma tarefa offline pode ser como produto um arquivo eletrônico. Pode ser um vídeo, uma música, um texto, uma figura. Já a tarefa online é aquela realizada no ambiente virtual de aprendizagem, na qual o aluno produz um texto que é editado no próprio Moodle. Nesse tipo de atividade, o único produto possível é um texto digitado, com a possibilidade de inserir ilustrações e hiperlink. Não é possível anexar arquivos, como na tarefa de envio de arquivo. Como é uma atividade desenvolvida no ambiente Moodle, é possível que o tutor acompanhe, oriente, corrija e proponha alterações durante o processo de produção do texto. Assim, essa atividade pode ser síncrona ou assíncrona, dependendo da sua forma de proposição. Temos o questionário, que é uma atividade assíncrona de resolução de questionamentos, que pode ser estruturada com as seguintes possibilidades de execução: múltipla escolha, dissertativa, verdadeiro ou falso, associação e preenchimento de lacunas. O chat é uma atividade síncrona que permite aos participantes do curso, tutores e alunos, comunicarem entre si em tempo real, como em um bate-papo. Essa comunicação se dá por meio de troca de mensagens escritas. Essa atividade possui dia e hora para o seu início e período de duração. Por esse motivo, toda vez que essa atividade for realizada no âmbito de uma disciplina, haverá um aviso,
você deve se lembrar que o objetivo do chat é a realização de um debate, onde todos devem participar, com contribuições relevantes e pertinentes ao tema. O glossário é uma atividade assíncrona, que permite aos participantes inserirem termos considerados relevantes para a compreensão de determinados temas discutidos nas disciplinas. O professor pode determinar quais são os temas que irão compor o glossário ou definir os critérios para a eleição de termos relevantes. Os participantes também podem visualizar os termos já existentes e inserir comentários sobre eles. Fazendo uma analogia, o glossário assemelha-se a um dicionário, com termos e conceituações. Temos a Wiki, que é uma atividade assíncrona de construção coletiva de um texto. Os participantes do curso criam e editam o texto em conjunto, sendo que todos têm o direito de modificá-lo livremente. Essa atividade requer um bom entrosamento dos participantes, uma vez que todos devem estar cientes de que não se trata de um texto de autoria individual, mas sim de grupo. A redação não será necessariamente aquela proposta por indivíduo, mas sim a que o grupo considerar ser a mais adequada. Um ponto importante para a realização dessa atividade é a necessidade de definir espaços de negociações sobre pontos que haja algum tipo de desentendimento. Vale lembrar que o ambiente mudo registra todas as versões de texto e a contribuição de cada um dos participantes, sendo possível voltar às situações anteriores. Temos o laboratório de avaliação ou trabalho com revisão, que é uma atividade assíncrona em que o produto de uma atividade é avaliada pelo tutor e pelos alunos. Um produto de uma atividade ou trabalho produzido é avaliado pelos outros estudantes ou grupos, seguindo critérios que são apresentados em uma matriz de avaliação. Essa matriz, que recebe o nome de elementos de avaliação, apresenta definição de critérios para julgamento em uma escala para indicar as notas. Além disso, os avaliadores devem apresentar um comentário para cada um dos elementos de avaliação. Também temos o diário, que é uma atividade assíncrona, em que o aluno registra os resultados de suas reflexões sobre determinado assunto, questionamento ou problema. O registro no diário deve acontecer na medida em que você se dedica à atividade de reflexão proposta. Em outras palavras, trata-se de uma atividade de reflexão orientada, na qual o professor indica ao aluno uma questão ou problema. O aluno anota suas reflexões diariamente, de forma progressiva, proporcionando o aperfeiçoamento da resposta. Vale lembrar que as ferramentas disponíveis no AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, no caso do curso de Pedagogia, o Moodle, são essenciais para o sucesso do curso. Sem elas, não seria possível haver a mediação e interação entre tutores e alunos. Não podemos esquecer de que essa será a principal ferramenta de ensino e aprendizagem EAD, utilizada para um corpo de professores e alunos extremamente heterogêneos, com formas de aprender e ensinar bastante singulares. Apesar das intenções do AVA serem de aproximar, facilitar ou auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, é importante que os responsáveis pela EAD em uma instituição observem as estratégias pedagógicas do corpo docente e dos cursos, de uma forma geral, de maneira a escolher e talvez formatar o AVA que atenda às suas necessidades. É importante ressaltar que a formatação do AVA para os cursos de EAD da UFO depende de equipe técnica, mas principalmente da iniciativa do professor e suas demandas pedagógicas. A subjetividade é um aspecto relevante no que diz respeito ao sujeito que aprende, isto é, o aluno. Em um curso à distância, é necessário que ele tenha alguns pré-requisitos para ter condições de aprender à distância. Ele deve ter acesso a um computador conectado à internet ou condições para ir ao polo de apoio presencial pelo menos uma vez por semana. Como os alunos recebem o guia das disciplinas e os DVDs com as videoaulas, o aluno pode estudar em casa sem um computador, mas tem que ir ao polo para postar as atividades no ambiente. Maria Helena, Chacchini e Mill destacam, apropriando-se das considerações de Tardif, que no decorrer da prática docente, o professor reinterpreta, ressignifica e amplia os saberes de sua formação inicial de acordo com o contexto de trabalho em que está inserido e em articulação com as interações que estabelece com os alunos. Como consequência, o saber dos professores constitui-se como saber plural e heterogêneo, uma vez que envolve conhecimentos de diversas naturezas e provenientes de variadas fontes, dentre elas a prática pedagógica cotidiana da docência. Tardif denomina saberes experienciais ou práticos, os saberes construídos na prática profissional da docência.
No contexto da prática docente, explique e comente, por favor, as objetividades alcançadas na EAD no curso de Pedagogia UFO diante das afirmações citadas. Quando um professor da UFO é convidado para participar como professor conteudista e formador de um curso à distância realizado pela parceria da UFO com a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, é necessário passar por um curso de formação de professor-autor oferecido pelo CEAD, que é o Centro de Educação à Distância da UFO, para compreender as peculiaridades e especificidades dessa modalidade de ensino e aprendizagem. Ao elaborar um guia de determinado conteúdo com suas respectivas atividades, é relevante que o professor passe pela experiência de ser um aluno que aprende à distância. E o curso de formação de professor-autor oferece essa oportunidade a ele. Por meio desse curso, que é realizado à distância em 100 horas, sendo 8 horas presenciais com apenas 2 encontros, sendo um antes de iniciar o curso e outro ao final, e 92 horas à distância, com 5 módulos, sendo cada um realizado em uma semana. O professor irá conhecer o ambiente virtual Moodle, as ferramentas disponíveis para compreender a importância do AVA para o sucesso do curso. No módulo 1 deste curso, o professor irá estudar e compreender a concepção de educação à distância adotada na Universidade Federal de Berlândia, conhecer as principais referências históricas da EAD no Brasil e no mundo, analisar a legislação sobre a EAD no Brasil, compreender o papel do ambiente virtual de aprendizagem na EAD, conhecer o conceito de ambiente virtual de aprendizagem, conhecer o ambiente Moodle e analisar seus principais recursos pedagógicos. No módulo 2, o professor irá estudar sobre o planejamento e gestão em educação à distância, discutir sobre a importância do planejamento na educação, apresentar as atribuições dos profissionais envolvidos na oferta dos cursos à distância e possibilitar a análise sobre as etapas do desenvolvimento de uma disciplina em cursos à distância da UFO. No módulo 3, será apresentado sobre o tema referente à produção do material didático e seus diferentes suportes midiáticos. É apresentado ao professor as etapas da produção de materiais didáticos pedagógicos para EAD, alguns aspectos da produção de recursos hipermediáticos, aspectos da produção de recursos de áudio, além de fornecer exemplos de materiais didáticos, hipermídia e audiovisual, bem como roteiros de aula e de produção desses materiais. No módulo 4, será apresentadas as características da avaliação da aprendizagem da EAD na UFO, alguns conceitos de avaliação da aprendizagem, discute os objetivos da avaliação, as características da mediação pedagógica no processo de avaliação da aprendizagem, os tipos e funções da avaliação, os critérios de avaliação na EAD e os instrumentos de avaliação. No módulo 5, será discutidas as concepções de trabalho docente na EAD, a constituição das equipes multidisciplinares, as características do trabalho do professor autor e formador na produção do material didático e no acompanhamento do curso, as características do trabalho do tutor à distância e presencial em relação ao professor autor e suas formas de interação, as formas de acompanhamento e avaliação do curso por parte do professor autor, formador e da tutoria. Diante do exposto, é evidente que o professor que irá iniciar uma carreira em um curso à distância precisa compreender e vivenciar como ensinar e aprender à distância para ressignificar sua prática, compreender o tempo de ensinar e aprender à distância e as formas de mediação. O professor à distância não irá e não deve agir como em um curso presencial. Apenas trocar textos, pedir os alunos para fazer a leitura, discutir em sala de aula e propor atividades. O guia da disciplina, que é o conteúdo elaborado pelo professor na EAD, deve ser dialógico e contextualizado. O material impresso é uma ferramenta básica nos cursos ofertados na modalidade à distância. Mas como os cursistas não têm acesso, contato diário e cotidiano com seus professores, a linguagem empregada pelos autores na produção do material instrucional impresso deve aproximar, dirigindo-se diretamente ao cursista, com maior preocupação didática do que usualmente empreendida em relação ao texto que se escreve com finalidade acadêmica. Este material também não deve ser visto como a única fonte de informação do cursista, dado que apresenta apenas os conteúdos básicos da disciplina. Para isso, esse material impresso deve levar os alunos a buscar a compreensão mais abrangente do conteúdo trabalhado, por meio da indicação de textos e materiais didáticos complementares disponíveis na internet e no próprio Moodle.